Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias discretas. Na aula passada, a gente aprendeu sobre função de probabilidade, que nos fornece a probabilidade de x ser igual a um xzinho. Por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 4. Então essa coluna em azul escuro é exatamente essa probabilidade. Entretanto, muitas vezes não estamos interessados em um valor específico de probabilidade, e sim de uma quantidade acumulada até um valor. Nesse caso, a probabilidade acumulada até o 6. A essa função que nos entrega essa informação, a gente chama de função de distribuição acumulada. Então, pelo próprio nome, o que ela fornece são probabilidades acumuladas até o meu valor de interesse. Nesse caso, seria a probabilidade de x ser menor ou igual a 6. Ou seja, eu estou acumulando, nesse caso, do 1 até o 6. E, de maneira geral, seria a probabilidade de x ser menor ou igual a um xzinho. Então, dependendo de qual x eu escolha, eu tenho diferentes valores acumulados. E a definição formal dela é essa. Dada uma variável aleatória x, chamaremos função de distribuição acumulada, ou FDA, esse f maiúsculo, entre parênteses um x minúsculo. É muito importante essa distinção. Não é f minúsculo e não é x maiúsculo. E essa função é dada pela probabilidade acumulada de x, variável aleatória, menor do que esse xzinho. Então, esse xzinho do lado direito é o mesmo xzinho do lado esquerdo. E como eu estou acumulando probabilidades, na verdade o que eu faço é somar várias probabilidades pontuais. E aqui as probabilidades pontuais variam de t igual a menos infinito, ou seja, o menor valor que a minha variável aleatória assume, até o xzinho, que é o mesmo xzinho que a gente viu no meio e a gente viu do lado esquerdo. Então eu estou acumulando probabilidades até esse valor xzinho. Vamos ver um exemplo. Considere uma comissão formada por 3 químicos e 6 físicos. E o meu interesse é escolher dentre estes 9 indivíduos um grupo de tamanho 5. E considere a variável aleatória x como sendo o número de químicos escolhidos nesse comitê de tamanho 5. Então, em resumo, eu tenho 9 indivíduos, eu vou escolher 5 e a minha variável de interesse representa o número de químicos escolhidos nesse grupo de 5. Poderia ter 0 químicos, 1 químico, 2 químicos ou 3 químicos, que é o número máximo de indivíduos dessa categoria. E para cada caso eu tenho as probabilidades associadas. Pergunta: qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2? Nesse caso, seria a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2. Então, o que eu estou fazendo é acumulando probabilidades. E isso pode ser escrito dessa forma, como a gente viu anteriormente, através dessa somatória, em que o t varia de 0, então note que o primeiro valor que a minha variável aleatória assume é o 0, até o valor 2. Então essa é a minha probabilidade acumulada. E o resultado nesse caso é igual a 0,88. Vamos ver mais um exemplo. Seja a variável aleatória x que assume apenas 2 valores, 0 e 1, com as seguintes probabilidades: 0,3 se o x é igual a 0 e 0,7 se o x é igual a 1. E 0 para qualquer outro valor que não seja 0 ou 1. Então, por isso que a gente tem essa terceira linha e esse c.c significa caso contrário. Se a gente fosse representar o gráfico dessa p de x, ficaria assim: no ponto 0 eu teria 0,3, que é a probabilidade de x igual a 0, e no ponto 1 teríamos 0,7.
Por outro lado, se o nosso interesse fosse graficar a função de distribuição acumulada, inicialmente a gente tem essa situação. Enquanto eu não chego em zero, a minha probabilidade ela não acumula, porque eu ainda não cheguei em nenhuma quantidade cuja probabilidade é maior do que zero. Então, a minha função de distribuição acumulada para todo x menor do que zero, ela é zero. A partir do momento que eu chego em zero, a minha probabilidade é de 0,3. Ou seja, a minha função acumulada, essa f maiúscula, vai sofrer um salto. E esse salto é de 0,3. Então, o que a gente tem é 0,3 para todo x entre 0 e 1. E veja, incluindo o 0 e excluindo o 1. E a função permanece constante igual a 0,3 até chegar no valor 1. Porque em 1 a gente já viu que a probabilidade de x é 0,7. Neste momento, a minha função acumulada ganha um outro salto e vai para 1. Ou seja, a minha f' de x agora assume o valor 1 e isso acontece para todo x maior ou igual a 1. Então veja que interessante, é esse sempre o comportamento da função acumulada. Ela é não decrescente. Isto quer dizer que ela ou permanece constante ou ela cresce. E quando chega em 1, ela fica constante indefinidamente. Então, em resumo, a minha função de distribuição acumulada é esse p de x menor ou igual a um x. O eixo horizontal é o meu próprio x. O eixo vertical é a minha função acumulada, f maiúscula. E para qualquer valor de x, por exemplo, x1, eu tenho um f de x1. Um outro valor, x2, eu tenho uma f de x2. E olha que interessante esse caso. Eu tenho uma bola branca e uma bola azul. A bola branca significa que o x2 não assume o valor aonde está essa bolinha branca. Ele assume valor aonde está a bolinha azul. Vamos ver mais um exemplo. Considere a variável aleatória x com a seguinte distribuição. X assume valor de menos 2 até 2 com essas probabilidades. Vamos construir a função de distribuição acumulada. Então, para construir essa função, a gente começa da esquerda para a direita. Até antes de chegar no menos 2, a minha função acumulada era zero. Então, f de x igual a zero para todo x menor do que menos 2. A partir do momento que x assume o valor menos 2, a minha função f sofre um salto, indo para 0,1. Ou seja, f de x é igual a 0,1 se o x está entre menos 2 e menos 1. Veja que é menos 2, inclusive, e não está incluído o menos 1. E ela permanece nesse valor até chegar no menos 1. Porque no menos 1, novamente, a gente vai acumular a probabilidade. Então, ela vai sair do 0,1 e vai para o 0,4. Ou seja, eu somei este 0,3 da probabilidade de x ser igual a menos 1. Então, a minha f maiúscula vai para 0,4 e isso acontece enquanto x estiver entre menos 1 e 0. Então, a altura desse degrau é exatamente o valor de probabilidade de x igual a menos 1. Continuando, quando x assume o valor de 0, a gente tem mais uma probabilidade positiva, a minha função sobe mais um degrau e agora sai de 0,4 e vai para 0,6. f agora é 0,6 para todos os valores de x que estiverem entre 0 e 1. E assim a gente vai fazendo passo a passo, acumulando as minhas probabilidades. Para x igual a 1, a gente chega em 0,7 e quando vai para x igual a 2, a minha função passa a assumir valor 1
indefinidamente. E para o caso discreto, ela sempre apresenta esse mesmo comportamento em forma de degraus. E agora a gente já sabe a altura desses degraus, o que representa. Para deixar claro isso, voltando ao nosso gráfico, eixo X a gente já sabe que são os valores, eixo Y a minha f-zona. Olha que legal, eu posso dizer que a probabilidade de x ser igual a x1, ou seja, a minha primeira probabilidade positiva é exatamente essa altura aqui. Então, P de x igual a x é exatamente igual a minha f acumulada até o x1. Beleza. Mas agora, olha a segunda probabilidade, que legal. Probabilidade de x igual a 2 pode ser escrita como f de x2, que é esse andar de cima, menos f de x1, que é esse andar de baixo. Então, em resumo, o que temos é o seguinte: do lado esquerdo, a função de probabilidade, que fornece as probabilidades pontuais da minha variável aleatória, e do lado direito, nós temos a função acumulada, que fornece as probabilidades acumuladas até o ponto x. Mas olha que interessante. A partir do gráfico da esquerda, a gente consegue chegar no gráfico da direita. E da mesma forma, a partir da função acumulada, a gente consegue chegar na função de probabilidade, porque a altura destes degraus nos dá informação sobre P de x. E é essa talvez a informação mais importante dessa aula, essa relação entre P de x e f de x. Se você conhece P de x ou conhece f de x de uma variável aleatória, você conhece tudo dela. E se tivermos duas funções de probabilidades diferentes, é porque a nossa variável aleatória é diferente. E se são iguais, é porque as minhas variáveis aleatórias são iguais. Então a gente termina aqui mais uma aula sobre variável aleatória discreta.